Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos a mais uma miscelânea histórica do podcast Falando História. Eu sou Roger Lito Jesus e comigo está Paulo M. Dias. Olá! E nesta nossa salada de fruta de assuntos históricos diversos, o que é que trouxeste aos nossos ouvintes, Paulo? Olha, hoje não quero falar de fruta, mas quero falar de um leão. Isto a propósito do seu nascimento a 11 de dezembro de 1475. Mas então estás a falar de que leão? Bom, estou a falar do Papa Leão X, que nasceu, como disse, a 11 de dezembro de 1475, mas tinha então o nome de Giovanni di Lorenzo di Medici, ou, em bom português, João Lourenço. Ou seja, era membro de uma das mais famosas, ricas e importantes famílias do Renascimento italiano, os Medici de Florença, e era precisamente filho segundo de Lourenço de Medici, governante da República Florentina e um banqueiro muito influente. A sua mãe era Clarissa Orsini, que era membro de uma família importantíssima, a família nobre de Roma, e que até então já tinha visto 4 dos seus membros tornarem-se papas. Portanto, logo à nascença, o pequeno João Lourenço tinha todas as condições para se tornar uma figura importante e influente numa Itália que, como sabemos, não era ainda um país unificado, a unificação só aconteceria no século XIX, mas antes um conjunto de cidades-estado, reinos, ducados e outros senhorios leigos e eclesiásticos. E imagino que a própria família tenha feito planos para a carreira deste jovem João Lourenço desde muito cedo. Sim, o pequeno Giovanni, vamos tratá-lo assim, recebeu a tonsura, ou seja, o seu cabelo foi rapado no topo da cabeça como símbolo da sua entrada no mundo clerical, logo aos 7 anos, e aos 13 seria feito cardeal, mas dada a tenra idade não podia ainda usar as insígnias associadas ao cargo, nem, claro, exercer qualquer tipo de poder ou influência. Mas o facto é que as primeiras décadas da sua vida vão estar mais associadas à resolução de questões familiares do que propriamente à religião. O seu pai faleceu em 1492 e em 1494 os Medici acabam expulsos de Florença durante uma revolução liderada por Girolamo Savonarola, que era um frade dominicano que via os Medici como inimigos não só da cidade, mas também da verdadeira pobreza e de Cristo. Mas muito por intervenção de Giovanni, os Medici vão acabar por recuperar o seu estatuto, regressar a Florença, livrar-se de Savonarola, mas também durante este período acaba por surgir um grande problema para as cidades-estados italianas, que são as guerras de Itália. Estas guerras opõem de um lado França, do outro Espanha, numa luta pelo controle do reino de Nápoles, mas que vai dividir ainda mais esta península italiana. E no meio deste conflito, Giovanni vai também desempenhar um papel importante, procurando sempre apoiar Florença, utilizando quando necessária a sua influência junto do Papa Júlio II, e o facto é que após a morte deste Papa em 1513, Giovanni vai mesmo ser eleito Papa a 9 de março de 1513 e é de resto o primeiro Papa Medici. E como é que foi então este Giovanni como Papa, como Leão X? O novo Papa demonstrou claramente a sua ascendência Medici ao converter-se num grande patrono de todo o género de humanistas e artistas. A ele deve-se, por exemplo, a encomenda das pinturas do teto da Capela Sistina a Miguel Ângelo, entre outras obras de arte. E foi de resto um Papa verdadeiramente renascentista, muito interessado na cultura clássica greco-romana, e esse interesse tinha, claro, sido fomentado desde muito jovem pelos humanistas presentes na corte dos pais em Florença. Por outro lado, além de humanista, foi também um pontífice muito interventivo em defesa de Florença e da sua querida família, tendo inclusive liderado uma guerra em 1517 para conceder a um sobrinho o rico ducado de Urbino. Interessou-se também pela cruzada e procurou organizar uma expedição contra os turcos otomanos que ameaçavam a Europa Central e de Leste e que em 1521 chegariam mesmo às portas de Viena. Para tal abriu negociações com os reis de França e Inglaterra, respectivamente Francisco I e Henrique VIII, e também de Portugal e Espanha, Dom Manuel I e Carlos V, este último também, claro, Sacro Imperador Romano-Germânico. Mas o facto é que as rivalidades entre os diferentes monarcas eram demasiado grandes e o plano de cruzada acabou por nunca sair do papel. No que a Portugal diz respeito, Dom Manuel I manteve Leão X sempre muito bem informado sobre a expansão do Império Português, sobretudo em Marrocos, mas também na Índia, e por isso em 1514 o rei enviou uma rica embaixada a Roma que servia a vários propósitos. Se por um lado era a tradicional embaixada de obediência ao Papa, que tinha sido eleito, como disse, no ano anterior, por outro era também uma demonstração do poder e riqueza de Portugal, que, em 1513 precisamente, tinha tomado a cidade de Zamora em Marrocos e que de resto mantinha um império bastante vasto. Por isso a embaixada liderada por Tristão da Cunha incluía numerosos animais exóticos, incluindo também um elefante branco chamado Hanno, que foi oferecido ao Papa. E escusado será dizer que a embaixada, no geral, e o elefante muito em particular, foram uma sensação em Roma e agradaram muito a Leão X. Sim, é realmente uma grande embaixada, uma das mais famosas embaixadas portuguesas e que deixou uma imagem muito viva sobre esta grandiosidade, entre aspas, do Império Português à época. E, aliás, provavelmente voltaremos a falar dela numa próxima miscelânea ou até num episódio. Mas, no meio disto tudo, este é também um papado que é atravessado
para além deste grande humanismo, para além desta expansão territorial dos reinos ibéricos para novos territórios, é também, por exemplo, o período da Reforma Protestante. Sim, e esse é geralmente considerado o grande fracasso de Leão X, o facto de não ter sido capaz de lidar com Martinho Lutero. Como sabemos, em 1517, Lutero escreveu e afixou as suas famosas 95 teses contra a venda de indulgências, e ao longo dos anos seguintes continuaria a ganhar apoio, à medida que mais e mais pessoas começavam a questionar o luxo e a ostentação da Igreja. Leão X agiu, é certo, fazendo proclamações contra Lutero e os seus apoiantes, mas como não reformou a Igreja, não resolveu os problemas de base, o protestantismo acabou por se expandir. O próprio Sacro Imperador Carlos V também foi incapaz de conter os protestantes, e de resto passaria a sua vida a combater contra os seus próprios súbitos à conta desta cisão na cristandade. Leão X acabou por falecer a 1 de dezembro de 1521, curiosamente escassos 12 dias antes de Dom Manuel I, e deixou um legado não só como um Papa humanista e patrono das artes, mas também como um homem dedicado, por vezes até excessivamente, ao apoio e proteção da sua família, os Medici, e ainda como um dos responsáveis pela fraca resposta ao início da Reforma Protestante, que dividiria a cristandade e teria consequências consideráveis ao longo das décadas seguintes e também de vários séculos. É uma das figuras mais marcantes e mais conhecidas, lá está, da primeira metade do século XVI. Efetivamente. E de resto, Roger, o que é que trazes esta semana para os nossos ouvintes? Olha, trago uma efeméride, um acontecimento histórico. Esta miscelânea sai originalmente no dia 12 de dezembro e no dia 13 passam 445 anos do início da famosa viagem de Francis Drake entre 1577 e 1580 e que acabaria por dar a volta ao mundo, sendo assim a segunda viagem de circunnavegação a ser realizada, a seguir à de Magalhães. Mas, como falámos no nosso primeiro episódio deste podcast, o objetivo de Magalhães não era sequer dar a volta ao mundo, tanto que acaba por morrer nas Filipinas, mas apenas chegar às Ilhas Molucas. E no caso de Drake, havia já uma intenção de circunnavegar o globo? Não, o objetivo principal era chegar à costa americana do Pacífico para explorar a região, eventualmente estabelecer as bases para futuras colónias inglesas e, claro, prejudicar as armadas e as bases espanholas aí existentes e provavelmente também sondar a existência de uma passagem para o Pacífico pelo norte, uma crença muito disseminada à época e que entretinha o mundo científico, o mundo académico naquele período. Francis Drake tinha experiência de navegação oceânica, porque já tinha ido às Caraíbas, já tinha saqueado os espanhóis, tinha estado envolvido também no tráfico de pessoas escravizadas e recebido carta de corso por parte da Rainha Isabel I de Inglaterra, ou seja, era um corsário ao serviço de Inglaterra, e foi nesta condição que preparou a expedição que recebeu financiamento privado dos grandes nobres ingleses, incluindo provavelmente da própria Rainha. A pequena frota era composta por 5 navios, sendo o galeão Pelican o navio de Drake, e partiram inicialmente a 15 de novembro de 1577 de Plymouth. No entanto, apanharam uma tempestade, tiveram que voltar atrás e então, depois de recuperarem, partiram finalmente a 13 de dezembro e, como o objetivo da expedição era secreto, os tripulantes só descobriram para onde iam quando a armada passou ao largo da Península Ibérica e continuou para sul quando eles acreditavam que iam para o Mediterrâneo Oriental. O que, lá está, ir para o Pacífico e para o Mediterrâneo Oriental são coisas um bocadinho diferentes. Sim, é uma distância ainda bastante diferente. E acabaram por passar sem dificuldade o Estreito de Magalhães? Sim, aliás, passaram de forma rápida em agosto de 1578 e demoraram apenas 16 dias, quando Magalhães tinha demorado um mês, que até levou a que o Pelican fosse renomeado Golden Hind, em homenagem a um dos patronos da expedição. É também preciso revelar aqui que esta travessia também foi tão rápida graças a um piloto português, Nuno da Silva, que foi capturado quando a armada passou pelas ilhas de Cabo Verde, e portanto ele foi apanhado na ilha de Santiago e foi utilizado por Drake precisamente para o guiar no Atlântico Sul e teve um papel bastante relevante nesta travessia. Entretanto, Drake teve de abafar vários motins que foram surgindo ao longo da viagem e a frota foi diminuindo porque um dos navios fugiu quando a travessia do estreito, tal como tinha acontecido ao próprio Magalhães, e os outros foram-se perdendo pelo caminho até que ficou apenas com o navio principal. Subiram a costa americana do Pacífico, do Chile, do Peru, e apanharam as colónias espanholas completamente de surpresa porque nunca esperavam ver ali navios ingleses, ou seja, navios inimigos. E por isso Drake pôde semear o pânico onde quis, até capturando o navio espanhol Nuestra Senhora de la Concepción, que era conhecida à época como Caca Fuego ou Caca Plata, isto em português Caga Fogo ou Caga Prata. O seu primeiro nome revelava o seu poder de fogo e o seu segundo nome revelava a riqueza, o tesouro que trazia aí e, claro, foi prontamente levado para o Golden Hind. E a frota seguiu para norte até chegar à Califórnia, onde reclamou para a coroa inglesa todo esse território e até nomeou como Nova Albion, que era o nome mítico de Inglaterra, e continuou para norte, mas não sabe muito bem até onde terá navegado.
Aliás, acredita-se que terá chegado à região da atual fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos da América, acabou por regressar a sul, próximo da atual Baía de São Francisco. E com isto tudo, já estava em junho, julho de 1579. A frota tinha partido em 77. Depois disso, então, retomou viagem, mas claro, pelo Pacífico, chegando às Filipinas, às Molucas, Java e então diretamente Cabo da Boa Esperança, regressando à Inglaterra a 26 de setembro de 1580. A maioria da tripulação sobreviveu, ao contrário do Tesouro Espanhol, que teve de ser lançado ao mar para aligeirar a carga durante a viagem, para se salvarem nos recifes, e mesmo assim o lucro foi imenso e calcula-se que deverá rondar os 4.600% do investimento feito. E é um lucro de facto inacreditável. E isto significa também que Drake acabou por ficar eternamente famoso. Sim, para já foi armado cavaleiro, ganhando o clássico título de Sir, e teve uma longa carreira envolvendo-se com as questões dinásticas portuguesas, até apoiando as pretensões do prior do Crato contra Filipe II. Mas isso é assunto para outra miscelânea, ou até para um episódio. A viagem de Drake ganhou fama graças a várias publicações da época, uma logo em 1581 e depois em 1589 pelo famoso Richard Hakluyt, e especialmente em 1628 com a publicação da descrição completa da viagem, com base sobretudo no diário da própria jornada. E por isso Drake continua a ser famoso pela sua viagem de circunnavegação, que começou então há 445 anos. Muito bem, e em termos de sugestão de leitura para a semana? Olha, a minha sugestão é um livro publicado há pouquíssimo tempo pela Desassossego. É um livro de Carlos Martins, intitulado Fascismos, para além de Hitler e Mussolini. Carlos Martins, aliás, é um dos autores de um dos capítulos do nosso livro, Atualizar a História, também sobre este assunto, sobre as questões do fascismo. E de resto, o autor também já foi convidado do nosso podcast, concretamente no episódio 3, onde falou precisamente sobre estas questões do fascismo. Sim, exatamente. E ele acaba por repegar essa temática neste livro, onde acaba por definir, por explicar a evolução do fascismo, não só o fascismo clássico, digamos assim, ou seja, italiano de Mussolini, mas também o nacionalsocialismo de Hitler, ou até o mais conhecido, por exemplo, aqui em Espanha, com Franco, mas aborda também as questões em Portugal e em muitos outros países, contribuindo então para uma definição de fascismo e para um debate mais alargado sobre este fenómeno que é transversal um pouco a nível global. E tu, Paulo, qual é a tua sugestão da semana? A minha sugestão da semana é um livro de Miguel Brandão Pimenta e Paulo Caetano, intitulado Feras e Homens, a Fauna no Portugal Medieval, publicado neste ano de 2022 pela Bizâncio. E neste caso temos que agradecer a oferta aos autores. É um livro de facto muito interessante e que nós trazemos aqui também como exemplo de alguma literatura que vai sendo publicada. Quero com isto dizer que os autores não são historiadores, mas de facto neste livro fazem um trabalho muito interessante e que serve de comparação com outros livros de não historiadores em que a qualidade é completamente diversa. Não vou aqui referir nomes, mas sabemos bem ao que nos referimos. Claro. E nós já dissemos várias vezes que os historiadores devem ocupar-se da escrita de livros de história, mas neste caso abrimos aqui também uma exceção, porque de facto é um livro muito interessante, muito bem fundamentado do ponto de vista das fontes e que serve também sobretudo um propósito de conservacionismo, porque os dois autores têm essa vertente de interesse pela natureza para tentar preservá-la e, portanto, neste sentido, tentam demonstrar também a relação do homem com a natureza ao longo dos séculos. Um livro que serve um bocadinho de exemplo sobre como por vezes faz bom trabalho na área da história, mesmo sem ser por historiadores. E relembramos os nossos ouvintes que, caso queiram apoiar o nosso podcast Falando História, agora podem o fazer através da plataforma Patreon, em patreon.com/falandohistoria, onde podem encontrar todas as informações necessárias para isso. E o link, claro, fica, como sempre, disponível na descrição deste episódio. Por hoje é tudo por esta miscelânea histórica número 38, com a nossa salada de frutas de temas diversos. E já sabem, podem sempre contactar-nos através do nosso e-mail, falandohistoriapodcast@gmail.com. Vemo-nos no próximo episódio. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.